E como começa, assim, né? Já estou aqui já querendo chorar dessa intensidade, né? Assim, dar lugar aos afetos é importante também, né? Então, acho que o encontro com a Rosane é um encontro muito potente, né? Como ela coloca, a gente tem muitas, acho que a gente pode dizer muitas produções juntas, muitas atividades juntas, mas a gente tem, a gente sustenta junto esse lugar na psicanálise, né? Então, quando Rosane fala disso, né, também fala de um reconhecimento de que estamos no mesmo lado, né? Sustentando aí na psicanálise uma perspectiva que está atenta à democracia, que está atenta à diversidade, né, que está atenta às opressões estruturais do país e no mundo, né, e que a psicanálise não pode se furtar a se posicionar nesse contexto, né, então eu acho que isso diz, né, de um lugar aí, desde da ponta da clínica, né, até na perspectiva da gente entender a psicanálise enquanto um discurso, né, nosso país está em disputa, e a psicanálise se situa onde, né? Então, acho que isso é uma pergunta que a gente tem se feito e a gente tem amadurecido a partir dos nossos encontros, né? Em diversas modalidades. Então, também vou dizer que é minha amiga pessoal, né? Que eu tenho a alegria de compartilhar a vida, né? E o trabalho, e isso não é qualquer coisa, né? Então, hoje, já que está online, né, eu fiz um textinho para não ficar muito perdida, né, porque minhas aulas e minhas exposições às vezes são caóticas, mas no final eu digo, calma, que vai fazer sentido. Tinha colocado aqui como número 1 agradecer a Rosane, né, essa acolhida e o apoio e sempre o incentivo, né, a Rosane, ela é essa incentivadora das nossas produções, do nosso pensamento, do nosso percurso, né? Quem é aluno dela, quem é parceiro de trabalho, né? Sabe, né? Que ela é aquela pessoa que apoia, incentiva, e isso não é qualquer coisa. Então, Rosane, muito obrigada de novo pelo convite, né? Eu falei do livro, ela falou, vamos lançar lá na Praxis, né? Então, o livro nem estava na minha mão ainda e eu já tinha o convite generoso da Rosane de estar aqui na Praxis, né? Para poder falar sobre ele. Então, também agradeço a Praxis Psicanalítica pelo espaço, né? E a possibilidade de a gente colocar esse livro em marcha, né? E aí, estava pensando como começar, né? E aí eu lembrei de uma frase de uma tia minha, que é artista plástica, foi militante na época, né, da ditadura militar, né, fez aí a luta contra o regime, e ela é também artista plástica, faleceu no passado, infelizmente, a gente estava no processo de construir a curadoria da exposição dela, e aí a gente estava um pouco disputando o sentido dos quadros, né? Então eu dizia, isso tem a ver com feminismo, isso tem a ver, né, e tal. E aí ela interrompe a gente, porque eu e o filho estávamos ali. Ele, não, tem a ver com tal coisa, né? E ela interrompe a gente e diz o seguinte, que eu achei fantástico, e queria começar com essa ideia, para convidar vocês, né, ao diálogo, para a gente poder trocar. Ela falou assim, a obra de arte se faz em 3 partes, né? Assim, tem a matéria, né, a tela, a tinta, o exercício, a prática, né, do artista e o olhar do espectador, né? E eu achei aquilo fantástico, né? Então não é sobre as tintas, não é sobre apenas o que o pintor, né, ou a pintora no caso, produz, mas é também, sobretudo, a leitura, né, dessa tela. Então, esse livro, né, e aí eu já vou mostrar ele aqui, que ele está tão lindinho, a capa dele, né? A ideia hoje é a gente fazer esse livro fazer sentido, né? Porque se ele está escrito e parado, um conjunto de palavras mortas, né? Mas se ele está sendo lido e debatido, é um texto vivo, né? Então é um pouco essa a proposta, né? Então a proposta de um encontro, né? Então fiquei muito à vontade para falar, para colocar, para a gente poder trocar nesse sentido. Eu fiz um roteirinho aqui para não ficar perdida, né? E aí eu pensei em apontar 2 tempos de fala. Um tempo pensando um pouco, né, na construção desse objeto, né? Eu acho que isso é muito importante, né, Bruno, que é um pesquisador também, da gente sempre fazer essa troca, né? Como é que eu cheguei a pensar isso? Por que eu penso aqui a política com a psicanálise? Da onde surgiu essa ideia, né? Então, esse livro, já adiantando, né, é o resultado da minha tese de doutorado, que eu escrevo em 2015. Mas olha que interessante, eu escrevi em 2015 e estou publicando em 2024. A partir de uma outra perspectiva de pesquisa, não tinha feito pós-doc, não era professora universitária ainda, não estava na UF Campus, né? E, de novo, falo aqui com o Bruno, né, o quanto a UF Campus convoca a gente a se pensar politicamente, né? Então, aí, psicanálise, né? Como é que você vai ficar aqui no campo da universidade, de uma universidade pública, né, no projeto Reúne, interiorizada, sem pensar política, né? Então, é um convite a pensar essa dimensão, né? Isso foi ampliado
porque, então, só para falar um pouco da minha formação, eu sou psicóloga de graduação, de formação, e o mestrado e doutorado eu faço em ciência política, e o pós-doc eu faço em psicologia, né? Então, eu faço aí um looping, né? E vou navegando dessa maneira interdisciplinar, né? Filosofia na veia, isso, exatamente, né? Perspectiva da filosofia, né? E é uma psicanálise aberta, né? Estava até esses dias, por acaso encontrei um querido professor, não sei se vocês conhecem, o Cláudio Oliveira, da UF, né? E que desde a graduação ele convocava a gente a pensar o caráter, Jordão, né? Posso falar Jordão? O caráter da filosofia da psicanálise, né? Assim, ou a psicanálise aberta a outros campos de conhecimento. Eu já vou antecipar um argumento, né? A psicanálise de saída, ela é interdisciplinar. Freud lança a mão de vários campos de conhecimento para fundar a psicanálise, não é isso? E quando Lacan vai fazer o retorno a Freud, o que ele faz? Ele transversaliza ainda mais a psicanálise, né? Ele vai discutir com a filosofia, ele vai discutir com a linguística, ele vai discutir com o surrealismo, né? Então a gente não pode perder a Jéssica também, Matheus Sampaio também, beijos. Legal ver todo mundo de vários momentos, e isso é legal, que eu vou falar do meu percurso, né, e vocês fizeram parte de vários momentos do meu percurso, então estou aqui já emocionadinha a partir da abertura da Rosane, né, mas voltando aqui a essa ideia de que a psicanálise ela tem que estar aberta ao diálogo, né, porque foi isso que Freud fez, foi isso que Lacan fez, e porque hoje a gente resiste ao diálogo com as teorias de gênero. Não é interessante essa pergunta, né? Se a psicanálise sempre esteve em diálogo, por que a gente se recusa a colocá-la em marcha no diálogo de maneira ampla, né? Eu acho que isso é uma boa pergunta, né? Que eu tenho pensado em responder. Então, eu pensei hoje falar dessas duas coisas, como eu construo esse objeto e o que eu fiz nesse livro, né? Quais são os conceitos que eu estou trabalhando nesse livro, né? E aí, vou dizer isso, né, que o encontro, né, com o tema da psicanálise política vem desde sempre, né, desde 2009, lá na graduação, onde eu coloco uma pergunta, né, por que eu estou voltando à graduação? E Jéssica, Matheus, que foram meus alunos de graduação, eu sempre falei isso, né, assim, as dúvidas, elas são mais importantes do que o CR, né, do que o rendimento, porque dúvida faz pesquisador. Dúvida faz filosofia, né, Jordão? A gente bota uma pergunta e a gente vai responder essa pergunta, a pesquisa é isso, né? Só que ao longo do nosso processo de formação, a gente é cerceado na possibilidade de fazer pergunta, porque eu não sei, né, como se fosse algo menor. Então, a dúvida ela é muito importante. A gente tem que questionar o Freud, a gente tem que questionar o Lacan, a gente tem que questionar a psicanálise, né? Senão a gente estabelece com esse campo uma relação de doutrina. E é justamente isso que a psicanálise não é. Né? Porque Freud escreveu, estava escrito. Freud diz assim, mas uma das bases que o Freud se apoia para fazer algumas conceituações é o machismo. Ponto. Né? Isso atravessa o ensino dele. E a gente precisa dizer, essa é uma afirmação equivocada. Né? Ou a gente precisa responder à psicanálise com a psicanálise, como o próprio Freud faz. Então, o que eu estou querendo provocar para a gente pensar, né? A gente tem que perguntar, a gente tem que fazer uma relação com a psicanálise que não seja doutrinária e a pergunta que a gente faz não seja entendida como heresia. Será que é correto ou correto? A que interessava o Freud pensar tal conceito, né? Seja a inveja do pênis, por exemplo, né? Seja a ideia que o clitóris é um pênis deficitário. A gente precisa estranhar isso, né? Estranhar, questionar. E isso não é jogar a psicanálise fora, porque o Freud se questionou o tempo inteiro. Quando a gente vai ouvir o Freud, né, percorrer a teoria dele, quando ele vai te falar sobre o que é feminilidade, ele não faz isso o tempo inteiro, gente. Ele diz assim, me equivoquei, não se tratava disso, né? Ele corrige, ele modifica, ele diz, não é a primeira tópica, é a segunda tópica. Então, a gente precisa entender que a psicanálise, ela não é um sistema de pensamento perfeito, exatamente, né? A gente precisa pensar, né? Ou a reafirmação disso, isso está na própria psicanálise, né? Lá no Seminário 11, né, quando o Lacan inverte, né, penso, logo sou, né? Ele diz, sou onde não me penso também. Então, a filosofia está no campo da psicanálise. A gente precisa pensar e duvidar, questionar. A gente não pode ter a psicanálise como uma teoria fechada, porque ela não é um sistema de pensamento. Ela é um campo. E é um campo contraditório. Então, a gente olha para a psicanálise, a gente pode ler a psicanálise a partir da perspectiva conservadora.
mas a gente também pode ler a partir da perspectiva progressista, em defesa de direitos humanos, em defesa da democracia. Atenta para a minoria, né? Como Rosane coloca logo de saída na fala dela. Então, Bárbara, mas aí você vai fazer uma leitura enviesada da psicanálise interessada. Todo saber é interessado, né? Jordão vai dizer o Nietzsche. Não tem saber ascético. A gente está sempre interessado, a gente está sempre defendendo algum ponto de vista, né? E qual é o ponto de vista que a partir do qual eu produzo a minha pesquisa, minhas aulas, minhas intervenções? A partir das políticas públicas, né? E isso é garantir acesso à saúde. E isso é entender que existem corpos dissidentes que são vulnerabilizados e que precisam ser escutados a partir de um letramento. Por quê? Senão a gente não vai entender o sintoma, ponto. A gente não vai ser capaz de acolher. E segundo, a gente pode reificar processos de violência a partir da nossa escuta, né? De maneira mais clara. Estou saindo totalmente dos scripts que eu tinha pensado em fazer. Eu sempre faço isso, eu produzo uma fala e falo outra coisa, né? De maneira mais clara, a gente precisa interseccionar gênero, raça e classe no escopo da psicanálise. A gente precisa genderizar a psicanálise. Ficou para o nosso tempo, eu falo isso com os meus alunos e alunas, né? Ficou para o nosso tempo construir isso, né? O Lacan fala assim, né? Faltou ao Freud a teoria da linguística para entender a dimensão do inconsciente. Não tem essa frase dele, né? E aí ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Aí fica assim, vamos usar? Vamos dizer que faltou a psicanálise, o letramento de gênero? Vamos fazer? Né? Vamos entender de que maneira a gente precisa articular, entender o que o Lacan propõe como campo da cultura, né? Somos determinados antes mesmo do nosso nascimento. Não é isso que o Lacan diz? Somos banhados pela linguagem, né? Nós emergimos a partir de um campo simbólico, e esse campo simbólico é o campo da cultura. Lacan, purinho, né? Não estou nem problematizando isso, certo? Só que a gente precisa pensar, que cultura é essa? Aí, estou jogando Foucault dentro do Lacan. Quais são os vetores de força discursiva, né, que disputam poder e produzem práticas sobre determinados corpos? Né? Então, a cultura, ela não é monolítica, né? O processo sociohistórico é dinâmico, não é isso? E isso produz vetores de opressão, de disputa, né, na nossa sociedade, que impacta diretamente nos nossos corpos, né? Vai dizer o Foucault. Certo? Então, qual é a ideia, né, desse livro e qual tem sido a ideia da minha pesquisa? Porque eu falei que eu ia falar da graduação, eu voltei para o doutorado, mas na graduação eu pergunto o seguinte, né? Qual a possibilidade de liberdade a gente tem se somos pré-determinados simbolicamente antes mesmo de nascer? A gente não nasce do zero, a gente é nomeado antes da gente nascer, não é isso? Existe um campo cultural, uma cadeia significante que nos é destinada antes mesmo da gente nascer, e resta a gente tomar lugar nela. Mesmo se a gente faça algum tipo de rechaço, é a partir dela que a gente está colocado, né? Então, não existe ponto biológico, né, zero, na psicanálise, né? A gente já é cultural, já é um ser político, né? De novo, Jordão, polis, porque falamos, porque somos dotados de logos, né? Bem, claro, em 2009, né, eu não tinha ainda maturidade intelectual para fazer algumas perguntas que eu estou fazendo agora, né? Mas estou fazendo agora a partir de outros autores, né? Como o Paul Preciado, né, o filósofo trans espanhol, que está questionando, está colocando questões nevrálgicas à psicanálise e que a gente não pode mais fugir de encarar essas questões, né? Ele nomeia assim, gente, aí é um texto fabuloso de 2019. Então, me ajudem aqui nessa loucura desse meu tempo, lógico, eu estou brincando, da minha produção. Eu faço o doutorado em 2015, ainda trabalhando, né, resquícios e perguntas da graduação, 2019, publico em 2024, mas entre 2015 e 2019 eu encontro o Paul Preciado, né? Encontro Lélia Gonzalez, que são leituras necessárias, encontro Neuza Santos, necessárias, urgentes, que não estão na nossa grade, né? Eu não vi isso em 2009, vocês também não viram isso na formação de vocês. E Lélia está escrevendo na década de 80, Neuza também, Isildinha Batista, comprei o livro dela semana passada, entende? Né? Já tinha lido alguma coisa, mas assim, de ter um livro físico, para dizer, minha referência de disciplina.
são mulheres psicanalistas brasileiras, né? Mulheres pretas psicanalistas brasileiras, com uma produção teórica da década de 80, que, ao meu ver, antecipa, embora elas não tragam a questão LGBTQIA+, que o Paul Preciado traz, mas elas antecipam essa dimensão política e cultural do campo simbólico. Olha que interessante, né? Porque sem elas, eu dizia assim, é preciso politizar o campo do outro, né? Aí inventei um termo, psicanálise engajada, né? O que é psicanálise engajada? É aquela psicanálise que se sabe política e toma lugar na disputa política sobre a sexualidade, por exemplo, né? Tá tudo embolado, mas daqui a pouco eu vou destrinchar um pouquinho, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que existe, como a gente sabe, e a gente precisa dizer de novo, um silenciamento sistemático de pensadoras, né? Porque são mulheres e porque são mulheres negras, né? E porque são brasileiras, porque a gente fica de olho na Europa e negligencia toda a nossa produção nacional, né? Então, isso é muito importante que... O que você está querendo dizer, Bárbara? Que hoje, para eu poder fazer o que eu estava tentando fazer com dois pensadores franceses, brancos, europeus, né? Assim, claro, francês e europeu. Eu já podia ter feito isso, né? Ou a gente já deveria ter feito isso, estudando as nossas autoras, né? E que bom que estamos estudando, né? Então, quando eu vou para o pós-doc, eu vou para o pós-doc muito provocada, né, por uma antiga professora, num trabalho que foi apresentar, e ela disse assim: seu balaio está cheio de conceito, você está trabalhando política, você está trabalhando psicanálise, você está trabalhando sociologia, antropologia, né? Ela ficou muito, muito incomodada, né? Aí eu fiquei atônita, assim, né? Porque era alguém que eu tinha muito estima, transferência e tudo mais. E aí quem me salvou, né? Me rebateu por mim, quem me defendeu foi uma aluna que estava na audiência e disse assim: tá muito cheio, né, professora? Mas eu acho que é preciso a gente encher esse balaio para poder entender essas peças, né? Isso é interessante, né? Porque quando eu estou lá no SPA, no Serviço de Psicologia Aplicada, na UF, eu estou recolhendo violência de gênero, racismo, diuturnamente, né, na fala dos pacientes. Então, a gente precisa fazer esse debate, fazer esse letramento. Como? Não sei, a gente precisa inventar isso, né? E como é que a gente vai inventar essa psicanálise? Retomando essas autoras, né? Então, eu acho que é isso. Faz sentido, gente? Que aí eu vou para o pós-doc e digo assim, então, eu vou profanar a psicanálise. Se a psicanálise é essa psicanálise, eu preciso encontrar um lugar para mim, eu brinco que era uma questão existencial, que era uma coisa meio, ou eu construo um lugar para mim na psicanálise, eu vou ter que deixar de ser analista, né? Porque ou eu sou feminista, eu sou analista, ou eu sou, né, militante de direitos LGBT, ou eu sou analista, como isso se dá? Né? Então eu brinco que foi para resolver um lugar para mim na psicanálise, né? Vocês estão, né, entendendo que eu estou fazendo uma brincadeira, mas toda brincadeira, né, tem a sua humor, né, o Freud diz da importância, né, que a gente consegue dizer coisas a partir dele. Mas, enfim, quando eu vou para o pós-doc, eu digo assim, que tolinha, ou a psicanálise é profana, ou não é psicanálise. Ou a psicanálise é subversiva, ou não é psicanálise. Não é à toa que o Lacan vai dizer, como diz um pesquisador maravilhoso, o Lucas Trindade, na tese dele de doutorado, ele escreve isso, foi da banca dele, tem maior orgulho de dizer. Olha que perspicácia, ele diz assim, que é um homem gay, né, racializado, como ele se coloca, ele diz assim, olha que interessante, não é à toa que o Lacan diz que foi excomungado no Seminário 11. Olha que sacação legal, né? E, de certa maneira, ele convoca a gente a repensar também que psicanálise dura é essa, que não quer diálogo com teoria de gênero, né? Que, quando recebe as críticas do Paul Preciado, faz uma defesa, como mecanismo de defesa para proteger a psicanálise e bloqueia qualquer tipo de diálogo, né? Então, quando eu vou lá no pós-doc, né, profanar a psicanálise, eu descubro que ela é subversiva, ela é a peste, não é isso que o Freud diz? O que vocês estão fazendo indo para os Estados Unidos, né? O Freud é perguntado lá no navio, vocês sabem, né? Quando estava indo com Jung, ele diz, vim trazer a peste, né? Então, o modelo de lógica, a lógica que a psicanálise propõe, também está lá no seminário 17, é avesso do sistema, é avesso do capitalismo, é avesso do discurso do mestre, né? Então, esse caráter político da psicanálise está desenhado no âmago da psicanálise, né? Então, acho que a gente precisa reler e trazer a psicanálise para o nosso tempo,
né, nesse sentido, reafirmando o caráter político dela a partir da interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? Só para a gente lembrar desse conceito, né? É a gente entender que o sofrimento, o sintoma, inclusive o aparelho psíquico, ele não se forma de maneira neutra, né? Ele é imbricado, articulado, indissociado do campo social, do campo político. Isso é psicanálise, né, gente? Mal-estar na civilização. Não estou falando nem de autores da ciência política, né? Poderia estar falando do Foucault, mas estou falando do Freud. Toda parte da psicanálise é pensar de que maneira o nosso aparelho psíquico, a nossa condição subjetiva se forma ao adentrar a cultura. Não é isso? O processo civilizatório. E esse processo civilizatório, anunciei que ia falar, não falei, mas o Paul Preciado diz, é um processo civilizatório. 2019, gente, ele fala isso lá no seminário, né, na França, de psicanálise. Essas normas, né, esse processo civilizatório, ele é cis, heteronormativo, patriarcal, colonial, racista. Faz sentido, gente? Né? A cultura, a nossa cultura ocidental, ela está forjada hegemonicamente nessa lógica. E isso produz efeitos psíquicos, não apenas sociais, mas também psíquicos, né? Que é o que a Neuza Santos vai dizer. A gente vai pensar a constituição do eu, né, do ego das pessoas negras em ascensão no Brasil, a gente precisa pensar o racismo, porque o campo simbólico ideal de eu, ele está comprometido com a branquitude, com uma perspectiva racista. E a partir do momento que eu me afirmo, né, enquanto pessoa negra, eu vou ter que me haver com esses significantes que são ofertados pelo outro. Faz sentido, gente? Se eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu preciso, ou quando eu escuto alguém, não preciso ser, né, para escutar alguém, eu preciso desse letramento de gênero. Porque para uma mulher lésbica se afirmar enquanto mulher lésbica, ela precisa tomar lugar numa cadeia simbólica, num conjunto, numa construção simbólica ofertado pelo grande outro, que é lesbofóbico, né? Para eu me afirmar enquanto uma mulher trans, eu preciso me haver com significantes de ódio transfóbicos, né? E assim sucessivamente, né? Para eu me afirmar enquanto um homem gay, eu preciso me haver com o que o discurso da cultura fala sobre as pessoas gays no Brasil. E a gente está falando, então, que esse campo simbólico politizado, né? Faz sentido, né? Campo simbólico, linguagem, linguagem. Quando eu digo assim, isso é coisa de preto, isso é uma linguagem. Isso é um valor racista, né? Que está organizado num bojo cultural, que as pessoas negras vão ter que se haver para se afirmarem, né? Ou negando a sua negritude, como bem coloca a Neuza Santos, né, no trabalho dela, né, buscando aí um embranquecimento para ser reconhecido como humano. Isso é muito forte, né? E aí a produção do auto-ódio, a produção do masoquismo, como é que fica nas pessoas negras? Isso é um ótimo objeto de estudo. A questão do fracasso, né? O Freud tem um ensaio sobre o fracasso. Estou aprendendo com uma aluna maravilhosa minha, que vai escrever isso na monografia, né? A dimensão do fracasso, que a gente nunca... Quando a gente tem um êxito, ele é sempre parcial e leva a gente para o fracasso. Ela quer pensar isso, como isso está na população, nas pessoas pretas no Brasil, né? Que isso é mais marcado. Olha que importante isso. Neuza Santos lacaniana, ela vai articular lá o hiato que tem entre o super-eu, o eu e o ideal de eu, né? Lacaniana. E ela faz uma articulação dos campos simbólicos, imaginário e real perfeita. Eu uso esse texto dela para discutir os 3 registros. E vai mostrar para a gente que a severidade do superego para as pessoas pretas é muito mais intensa, por conta do racismo estrutural, né? Não é interessante? Nesse livro aqui, da Flávia Bonfim organizou, Leituras Psicanalíticas e Desafios para a Atualidade. Depois eu passo direitinho as referências. Eu procuro pensar como é a ascensão, então, de alguém que se diz eu sou mulher numa sociedade misógina, né?
Ou seja, o processo de sociabilidade, né, para se tornar uma mulher, passa necessariamente pela violência. Né? Porque não se trata apenas, aí esse é o argumento, da diferença sexual, no caso do gênero. Se trata também da assimetria, da dominação. E isso produz efeitos no aparelho psíquico. Esse é o argumento. Isso produz efeitos não só apenas de consequência, me sinto desvalorizada, né, e tudo mais, enquanto mulher, mas também a condição de reprodução do sistema. Então, isso também é importante. Aí eu fui para a ciência política, né? Fico pendulando aqui entre esses dois campos, porque se de um lado, espero que tenha ficado claro, né, a dimensão dessa entrada da política na psicanálise, que na verdade não é uma entrada, ou ela é política ou ela não é, né? Vou falar de uma segunda parte, que é o que a psicanálise contribui para a ciência política. Muito, né? Mas antes de falar desse momento, eu vou falar ainda uma coisa, né? Por que não é uma inovação? Né? Eu escrevi isso várias vezes no texto que eu organizei e não li. Não é uma inovação, porque sempre esteve ali a caráter político da psicanálise, né? Olha essa frase do Lacan, que a Bruce destaca. Vocês sabem, né? Que o analista tem que estar à altura do horizonte de sua época. Todo mundo conhece essa frase, não conhece? Ela tem uma sacada, gente, no livro O Inconsciente é a Política, que ela diz o seguinte, vamos olhar o início dessa sentença. A frase começa assim, que renuncie ao ofício de ser analista aquele que não tiver a altura do horizonte da sua época. Olha que interessante isso. Não é uma sugestão, sabe, Jordão? Assim, é bom que os analistas tenham. É uma condição. É uma condição. A gente só vai ser analista, a gente só vai ouvir pessoas se a gente tiver letrado, né? Claro, letramento é um conceito agora, né? Novo. Estou usando de trás para frente. A gente só vai conseguir ouvir as pessoas se a gente tiver esse letramento, né? Racial, de gênero e classe, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E aí é o Lacan que está falando, entende? Não é a Bárbara, não é a Grada Quilomba, né? Não é Neuza, não é... Quer dizer, Neuza também fala, todas elas falam, né? Estou dizendo o seguinte, né? Para a gente pegar assim, no âmago da psicanálise está posto, né? Ah, mas a gente vai pensar Brasil, a psicanálise, né? Gente, o Freud passou por 2 guerras mundiais, e aquilo que ele viu foi necessário, a experiência política da guerra mudou conceitos na psicanálise, não é isso? A virada da primeira para a segunda tópica, além do princípio do prazer, são experiências sociais, né? Enfim, se vocês quiserem, históricas, políticas, que mobilizam. Vou, Denise, já aceitei. A Rosane fez o convite, eu falei, quero, né, velho, vou. Ó, Rosane me chama, eu vou, gente. Assim. Né, Rosane, não tem nem pensa. Oba! Rosane é sedutora, né? Conquista todo mundo. Maravilhosa. Gente, minha história com a Rosane começa só, lá em, sei lá, 2011, né? A gente dava aula juntas na Estácio, mas foi uma conexão assim, que isso é muito legal, porque quando eu falo, né, tipo, isso está dizendo, Denise, né, gentilmente no chat, isso dá uma conexão que, assim, não estamos sozinhos, sabe? Isso. Não estamos sozinhos, a gente está construindo algo em direção a um horizonte comum, e isso é muito importante. Eu fiquei arrepiadinha, eu fico, né, do aula, o Bruno sabe, né, que eu dou aula me arrepiando, assim, porque isso toca muito. Porque... Eu também estou emocionada aqui, gente. Olhos marejados com toda essa riqueza de coisas, né? Obrigada. Que eu digo assim, para que serve a psicanálise, né? Para que serve a universidade? Para mudar o mundo, né? Você vai ficar aqui repetindo, recitando Lacan e Foucault, recitando Freud? Não, vamos provocar, né? Eu começo esse texto com uma citação que é do George Aleman, agora não sei se é do Foucault, não, acho que é do Foucault, que ele diz assim, é preciso pensar com peças que não encaixam. Porque se a gente pensa com peças que encaixam, o pensamento está morto, né? A gente não está pensando, a gente está reproduzindo, né? Claro que é importante a gente rever os conceitos, né? Claro, mas é isso, assim, para a gente rever superego, a gente vai precisar pensar em raça, não adianta, gente, né? Que é o que a Neuza ensina para gente, né? E Isildinha também, né? Então, assim, lendo ela agora, né? Que eu já tinha lido
E, assim, falo isso, assim, consternada, meio com vergonha, nossa, estou lendo ela agora, né? Ela publicou em 98, quer dizer, ela defendeu em 98, mas eu quero também dizer, assim, não é passar pano para mim mesma, mas é dizer que essas mulheres foram silenciadas nas suas produções, né? Então, não é à toa que isso não chegou a gente, né? Tem outro livro, enfim, a criação do patriarcado, né, também, que é a questão que a moça que faz o prefácio coloca, por que demorou 30 anos para ser publicado no Brasil esse livro, né? Isso não diz de falta de vontade, não, isso diz de excesso de vontade de não pautar determinados debates, e a gente não pode se furtar. Então, aí, de novo, né, já vou voltar para o texto, mas só uma coisa que eu falei esses dias aqui numa entrevista que eu dei, que eu gostei, que eu vou dizer aqui, que é como a gente vai usar o nosso privilégio, né? Eu, uma mulher cis, branca, né, professora universitária, como eu vou usar o meu privilégio? Eu vou trabalhar para a manutenção desse privilégio ou eu vou trabalhar para a destituição desse privilégio? Entende? Então, a gente tem que estar muito claro, né, que em determinados momentos a gente está em situação de privilégio, a gente precisa torcer por dentro, a gente precisa ser subversivo, né? Então, por isso que as minhas aulas, elas começam, não só por isso, porque a psicanálise precisa desse debate. Precisa encarar esse debate, senão a psicanálise morre, entende? Senão a psicanálise vai deixar de existir. É uma questão de transmissão da psicanálise. Né? Então, assim, para eu convencer os amiguinhos, às vezes, né? Eu convenço eles aqui pela perspectiva democrática, do direito, da saúde pública, né? Das políticas públicas, eu uso esse argumento, que a psicanálise vai deixar de existir, vai ser uma disciplina sem carnalidade alguma, né? Porque aí a gente vai perder espaço para teorias objetivas e pelas teorias que estão pensando política, né? Então, para a gente poder pensar a psicanálise no nosso tempo e para além da gente, a gente tem o dever de fazer essa tarefa de casa, né? De novo, politizar a psicanálise, interseccionando, politizando o campo do outro a partir da intersecção de gênero, raça e classe. Faz sentido, né? Estava vendo esses dias, porque senão a gente fica surdo. É o que o Foucault fala do médico, né? Na perspectiva de não olhar o paciente, ele olha a doença, ele não vê um sujeito, ele vê um objeto, uma sede sedenta de intervenção. E aí o Foucault diz que esse olhar médico, então, ele é cego, porque ele não vê o Bruno e o seu sofrimento, a sua relação com a doença, ele vai ver a doença, né? Vai ver não vai ver a Bárbara, a condição do câncer de mama, vai ver o câncer, o tumor, né? Então, ele diz, é um olhar cego, porque não olha o paciente, olha a anatomia, doença. E a psicologia, a psicanálise, não pode fazer uma escuta surda, né? De não ouvir a racialização do sintoma. Um exemplo simples, né? Uma pessoa negra que diz para o analista que entra nos lugares e é olhada, e que as pessoas vão atrás dela, e ela entra na hora de departamento, e ela está sendo vigiada, né? Exato, né? Isso, que não quer ver, né? E aí, o que o analista diz, né? Branco, a partir de uma escuta surda, paranoia, né? Tá paranoica, né? Porque está se sentindo perseguida. Porque ele não consegue acessar a experiência de uma pessoa negra entrar na Zara, né? E começar com o radinho, essas coisas todas que a gente cada vez mais tem acesso, né? Então, uma experiência subjetiva que é algo individual, não, é coletivo, é político, né? E não existe nada de individual na psicanálise. Isso também é importante a gente lembrar. Que ainda que essa escuta seja um a um no meu consultório privado, quando eu escuto alguém, seu sintoma, eu estou escutando o discurso do outro, não é isso? Uhum. O que o Lacan chama lá de encarar os desfiladeiros do significante. Qual é o objetivo de uma análise, né? Não é permitir que alguém produza um saber mais autônomo sobre si, desalienando ao discurso do outro, grande outro? De novo, que grande outro é esse? Vou voltar para o Preciado. É um outro que tem no seu bojo cultural a perspectiva lógica hegemônica, cis, heteronormativa, patriarcal, colonial, racista. Então, para eu poder ouvir os meus pacientes lá no SPA da UF Campus, eu preciso estar letrada, senão eu não escuto. Não escuto, entende? E estou aprendendo a isso, né? Então, isso também é interessante. E os pacientes já vêm também com um lugar muito legal, político, de empoderamento, né? Eu quero ser ouvida. Você vai sair, estagiária? Você vai sair? Ou então, vou contar esse caso do início. Chegou a minha estagiária, agora é estagiária, que é uma mulher negra, né? E aí vai atender, entra no consultório,
E aí tem a paciente, que também é uma mulher negra, e diz assim, ufa, ainda bem que é você. Se fosse uma loura, eu não ia dar conta de falar, né? Então, a gente também não fala qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Então, isso é interessante. E aí, as pacientes têm dito assim, quero ser atendida por uma mulher, não quero ser atendida por um homem, né? E isso precisa ser considerado, né? Assim, para a gente entender. Claro que não é uma questão de empatia, e a gente vai cair nesse engodo. Pessoas LGBTs só podem ser atendidas por pessoas LGBTs, mulheres só atendidas... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem, quando a pessoa tem um grau de letramento, né, falar sobre determinadas questões fica muito mais interessante. E se o objetivo de uma análise é fazer o paciente falar, né, esse desejo do analista é fazer o paciente falar. Freud ensina a gente, né? Essas dimensões precisam ser consideradas. Agora, por outro lado, na supervisão, também dá um trabalho danado, né? Porque quando, por exemplo, minha aluna, que é uma mulher trans, vai ouvir uma outra mulher trans, ela se identifica num grau muito intenso, né? E aí, na supervisão, a gente vai fazendo esse trabalho de descolar o que é da paciente e o que é da aluna, né? Da analista. Contra a transferência. A formação do analista também exige isso, né? Que a gente dê conta ali do que nosso se identifica com o paciente, né? O que é meu, o que é do paciente. Ou seja, está no script da psicanálise, né? Está no script da psicanálise. Enfim, né? E aí é muito lindo, assim, né? Eu que amo o que eu faço, né? E amo acompanhar estágio, porque eu vejo os dois polos, né? Eu falo sempre isso na sala com eles. Eu vejo a clínica acontecer e eu vejo a formação de um analista, ou de uma analista, ou de um analista, né? Isso também é importante, né? Que é bem legal, né? Que a gente vai vendo que exige que a gente também trabalhe na gente essas questões. Porque a gente não pode querer emancipar as nossas pacientes, né? Muitas delas em relacionamento tóxico, né? E quanto mais a gente quer tirá-las desse relacionamento, mais elas se jogam. Aí a gente pode pensar, não estou culpabilizando vítima, né? Mas a gente sabe que a dimensão inconsciente engancha a partir de outro lugar, né? Então, é justamente no não desejo de salvá-la, porque o analista só deseja que o paciente fale, quando a gente abre espaço para que essa mulher fale sobre sua experiência do relacionamento abusivo, produza saber sobre isso, alguma coisa se desloca em um outro campo, né? Então, são coisas que a gente está aprendendo na clínica, né, que está sendo muito intenso, muito bacana, né? Faz sentido, gente, tudo isso, né? Sim? Então, posso seguir mais um pouquinho antes da gente abrir? Tá, então vou seguir. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? E me interrompam, não tem problema nenhum. Porque eu parei nesse ponto, né? Que aí, então, o Paul Preciado, em 2019, faz essa intervenção, e aí dá o tsunami na psicanálise, e a gente vê dois movimentos. Um movimento que defende a psicanálise e chama epidemia trans, né? Butler não sabe o que dizia. A psicanálise não trabalha exatamente isso, de gênero, né? Diferença sexual não é exatamente isso. E a gente tem um outro grupo, eu não estou nesse grupo, né? Por isso que eu debochei deles. Eu estou num outro grupo, né? Que é um grupo que está pensando em recolher essas críticas fundamentais para a gente construir uma psicanálise a nosso tempo. Vamos ver aqui, né? Essa crítica aqui, como é que a gente responde, né? E aí eu convoco os meus alunos e brinco com eles, não vão passar pano para Freud, não, nem para Lacan, né? Vamos fazer a crítica que a gente tem que fazer, porque o próprio Freud se faz críticas, não é isso? Ele é de uma honestidade intelectual que a gente não vê hoje em dia, né? Então a gente precisa construir. O Lacan, por exemplo, dialogou diretamente com várias feministas. Muitos conceitos da psicanálise modificaram por conta de intervenções como Irigaray. Olha que legal que a gente não sabe, eu não sabia sobre, né, a partir da pesquisa. Então, a gente precisa recolher isso, né? Então, quais contribuições o Paul Preciado está colocando e como a gente responde ele, né? Dialogando, né? Então, essa é um pouco... O que a psicanálise tem, gente, olha só, a pulsão não tem objeto específico, então permite a gente quebrar a questão da heteronormatividade, né? Bissexualidade constitutiva. Olha quantos conceitos. Ninguém nasce, mulher torna-se, né? Simone de Beauvoir diz isso, mas o Freud também diz que é um processo de construção. A psicanálise diz que não existe natureza humana. Olha que legal. Então, não existe nada que oriente o nosso desejo, a nossa escolha objetal para trazer o escopo da psicanálise. A nossa identificação é um processo de construção. Estou na psicanálise, né? Identificação
e escolha objetal são coisas que se definem na saída do complexo de Édipo, certo? Vou para o campo do gênero, né? Calma aí, antes de ir para o gênero. A escolha objetal, o objeto não tem objeto específico, então nada de menina com meninos. A psicanálise ajuda a gente a destruir a heteronormatividade e permite que a gente destrua a cisgeneridade, né? O cisgênero, porque a identidade ela é construída. Quando eu digo eu sou mulher, foi uma fabulação, foi uma criação, né? Não tem nada natural, não tem nada no meu corpo que me induza a ser uma mulher. Não posso garantir, né? Não vou atribuir aos meus óvulos, né? A minha mulheridade, como diz a Simone de Beauvoir, né? Percebe que importante arcabouço teórico a psicanálise tem para a gente poder entender o campo de gênero, né? Faz sentido, gente, né? O que eu estou propondo, né? Enfim. Então, o que eu estou querendo dizer? A transexualidade é uma invenção, assim como a cisgeneridade. Olha o que a psicanálise permite a gente dizer. A heteronormatividade é uma construção, assim como a homossexualidade. Não é fantástico, né? Então, acho que os estudos de gênero também têm que se apropriar, né? Estão e podem e devem, como faz a Judith Butler, né? De pensar e usar o escopo da psicanálise para a gente pensar os debates de gênero, porque isso me permite hoje, por exemplo, falando um pouquinho da minha prática, aí lá na FATEC, Bruna, a gente está lá na FATEC, né, fazer a oficina de gênero e sexualidade com os adolescentes e com os professores e dizer assim, não há nada na psicanálise, eu falo da psicologia, que eu boto tudo no mesmo, né, que a psicologia, inclusive, se posiciona dessa maneira, não estou fazendo prática equivocada, não. Não há nada na psicologia que sustente a patologização da diversidade, né? Então, olha, a psicanálise tem esse arcabouço teórico, tem condições da gente, pela psicanálise, sustentar a despatologização da diversidade sexual urgente no país. Faz sentido, gente, né? Ah, mas a psicanálise não debate gênero. Não importa, a psicanálise, ela debate sexualidade, certo? E se ela debate sexualidade, se a sexualidade é um dos fundamentos da psicanálise, ela está no terreno, vou voltar com Foucault, em disputa. Está em disputa. E está em disputa na micropolítica dos corpos e na macropolítica, né, gente? Porque a gente sabe o quanto o discurso de gênero mobiliza comportamento, inclusive voto, né? Então, a gente, né, estou sendo clara no que eu estou dizendo, né? As eleições, né, enfim, o conservadorismo, o fundamentalismo religioso está pautado no debate, na disputa sobre sexualidade, né? Isso é uma coisa que eu também gosto de dizer na sala, né? Quem mais debate sexualidade hoje é o fundamentalismo religioso, né? Não é interessante? E a psicanálise, o que tem a dizer? Né? Você está nesse tempo, você está nesse lugar, você está nesse território. Então, você vai ter que fazer a disputa, né? Essa é a psicanálise engajada. E aí eu estou utilizando dois autores quando eu falo engajada, que é o Said, né? E também o Gramsci, né? Quando ele pensa lá no político, no intelectual orgânico, né? Que sabe qual é o terreno que ele está pisando de disputa, né? Então, quando eu falo assim para vocês, eu sou feminista, eu sou cientista política, eu sou analista, eu estou te dizendo qual é o terreno, né, que eu estou pisando. Sou proleta, estou te dizendo qual é o terreno a partir de onde eu olho a psicanálise, eu olho o meu tempo, porque não existe saber neutro, né? Que isso a gente já aboliu, né? Então, o que existe é uma perspectiva hegemônica que se diz universal, né? Elitista. Então é outra condição, é de outro lugar que você está olhando. É do privilégio, entendi, né? Faz sentido isso, gente, né? Então, para encaminhar para o final da minha primeira fala, né, de apresentação, que já estou vendo, já estou falando quase 50 minutos, eu ia falar um pouco do mestrado e tudo mais, mas depois a gente pode falar isso no debate, né? Quando eu vou publicar o texto, então, eu encontro essa provocação. Isso eu não queria deixar de dizer. E na UF Campus, eu dou uma disciplina Psicologia Clínica 1, que é a disciplina que eu concursei e dou até hoje, né? E sempre escutei isso, né, Bruno? Assim, só psicanálise é diferente. Só psicanálise é diferente. E isso, Jéssica botou também outro dia, né, no Insta, que eu fiquei super emocionada, né? Essa provocação, né, que eu fazia nas aulas lá na Estácio, que alguma coisa foi furada, né? Que legal, né? Esse é o objetivo, né? Produzir diálogo, produzir incômodo para a gente poder conversar. Sem incômodo, não tem diálogo, né? Claro que na produção do ódio, que com ódio também não tem diálogo possível, né? Outra coisa que eu estou falando.
Mas aí levanta, a Letícia levanta o dedo aqui em Campos e diz assim, acho que foi no meu primeiro, segundo ano, e diz assim, já vou ler, Jordão, rapidinho, que ela diz o seguinte para mim, faz a pergunta, professora, primeiro isso, eu acho que eles se sentiam mais à vontade comigo, né, porque eu não faço, como vocês perceberam, eu não uso o semblante do analista, né, aquele lugar, pelo contrário, eu quero dialogar. E aí ela diz assim, mas vem cá, professora, e o complexo de Édipo? É ou não é heteronormativo? Aquilo me bugou, eu não sabia como responder aquilo, entende? Falei, é ou não é heteronormativo? Não, porque se a psicanálise não trabalha com uma saída, né? Uma saída, 10 passos, eu brinco, 10 passos para uma saída efetiva e saudável do complexo de Édipo. Não existe isso, né? Não trabalha com protocolo, não trabalha com predição, não trabalha com ortopedia. Esse complexo de Édipo é ou não é, né? E aí fui trabalhar, fui ler o seminário 5 de novo do Lacan, onde ele fala do complexo de Édipo, reconheci ali falas equivocadas, e tem que dizer, né, que são equivocadas, que é o complexo de Édipo invertido, né? É disso que eu estou dizendo. Mas eu encontrei ali também coisas muito importantes, né? Que são óbvias, de novo, nenhuma novidade. Pai não é pai, é função. Mãe não é uma mulher, é uma função. Então, por que a lógica feminina e lógica masculina não é sobre homem e sobre mulher? É sobre todo e não todo. Né? Estou passando rápido aqui em alguns conceitos, né? Mas porque vocês estão estudando isso. Né? Então, por que a gente insiste ainda em usar esses termos que produzem uma confusão e abrem espaço para o discurso conservador? A gente tem o texto... Agora estou na dúvida se é do Nazi ou do Joel Dor. Deixa aqui na dúvida e depois eu dou certinho a referência, tá? Porque a Gabriela da Mata acabou de escrever uma monografia linda sobre a dupla maternidade, né? Podem duas mulheres adotarem uma criança ou gerarem uma criança, né? E a gente tem produção na psicanálise que diz que não, que como vai faltar a figura do pai, a castração não vai operar de maneira adequada. Olha que absurdo, né? E aí ela faz uma articulação, ela critica esse texto, né, lindamente, e lembra ele, né, o autor, que pai é uma função, é tudo aquele, ou aquilo, né, Lacan diz aquilo, que promove uma falta no discurso materno, né? Não precisa nem ser uma pessoa, é qualquer coisa que estabelece a castração, a separação da mãe da criança, não é isso, né? Então, olha como a psicanálise ela pode ajudar a gente a garantir acesso a direitos, percebe? Né? Despatologizando diversidade sexual, né? Sendo um discurso favorável, né? Com embasamento para defender a homoparentalidade, que teve tramitando aí no Congresso outro dia, não foi? Então, a gente não pode se furtar a esses debates da nossa época, né? Então, quando eu fui publicar, tudo bem, agora eu vou concluir mesmo, né? O livro, eu falei, não posso mais publicar do jeito que eu fiz a tese. Porque lá na tese eu faço uma releitura, eu pego, né, a releitura do complexo de Édipo que o Lacan fez. E lá tá pai. E na sala eu não falo mais pai e mãe, eu falo cuidadore, né? Eu não falo mais função paterna, né? Ou quando eu falo função paterna, eu digo assim, gente, função que institui a falta, né? O que eu estou querendo fazer ali? Eu estou querendo limpar do terreno, da transmissão da psicanálise, qualquer conceito que possa dar margem à perspectiva reacionária. Novidade nenhuma, gente, porque quem faz isso é Lacan, né? Não estou inovando na psicanálise. Talvez eu esteja ousando fazer, né? Mas não fui eu quem fiz. O Lacan que diz que o pai não é pai, né? No Seminário de 5, ele diz, não é aquele cara lavando louça de avental, né? É tudo aquilo que institui a falta. Então, faz sentido? Então, eu pego os 3 tempos lógicos lacanianos, pego o sistema R e o sistema L e genderizo a partir da provocação do Paul Preciado. Então, o que eu fiz nesse texto? E aí, concluindo, né? Eu revisito a partir de Paul Preciado a retomada lacaniana do complexo de Édipo. E aí eu voltei, então eu faço, né, um preâmbulo no livro, né, explicando isso, essa defasagem do tempo, né? Quando eu faço doutorado, eu sou uma,
quando eu entro para a UF Campus e sou acolhida pelo coletivo Gay Tacazes, né? E aí fala aqui para o Bruno, que foi, né, super acolhedor e me convocou. É isso também, né? Você percebe? Se foram os alunos que me... Porque o gênero não era um objeto meu de estudo. Quando eu caio que não ficamos, o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir, já que eu sou uma servidora pública, né? E aí o debate políticas públicas é maravilhoso, Denise, eles são incríveis. Gay Tacazes fizeram muita intervenção aqui, muita, né? E aí, professora, você fala de política pública, né? Fala de gênero, você fala? Falo, bora lá, né? E aí a gente foi construir. Então, muito do meu letramento eu devo ao coletivo, né? Querido Bruno, né? Que vem junto, né? Com o Lucas, enfim, né? E... Meu Deus, esquecendo Rafael também, Saraiva, que foi aluno do laboratório. Aí, o que eu faço? Falei que ia parar de falar, não parei nada, né? Mas só para contar essa história que é legal, né? Que eu fundo o laboratório, né? Que logo assim que eu chego, convocada por esses alunos, convocada pelos debates, o Brasil em colapso, né? Disputa eleitoral em cima desse tema, a gente querendo fazer oficina de gênero nas escolas, né? E os alunos sendo atacados nas escolas, né? Militantes disfarçados de alunos da UF, isso saiu uma nota no jornal, uma cidade super conservadora, né? E aí a gente recua, tira os alunos do território com medo de violência, né? DCE da UF, né? Invadido pela justiça eleitoral. Então a gente está nesse momento, 2016, gente, golpe, né? A gente está nesse momento, logo depois das eleições, debatendo. E a psicanálise, não dá para ficar, sabe? Vamos pegar ali o superego e vamos ver, segundo. Não tem como, né? Então, assim, o que a psicanálise vai contribuir para o tempo presente? Essa é a minha perspectiva, né? Assim, o que a psicanálise tem para contribuir, como Rosane já colocou aqui de saída, com os corpos à margem. Aliás, é o título de um texto nosso, aqui, ó, de um livro. Deixa eu pegar aqui. Psicologia em Extensão, Corpos à Margem, Desafios à Formação. Uma das parcerias com Rosane, né? Uhum. Outra parceria, eu vou fazer um merchan de todos, Rosane. Clínica em Origami. Esse aqui a gente organizou durante a pandemia, que é Clínica em Origami, dobraduras entre saúde mental e política. Para a gente pensar sintoma, a gente tem que pensar política, né? Então, pronto, está aqui, né? Divulgação também desses livros, porque são eles que dão base para eu poder fazer essa releitura hoje, né? Então, hoje, se eu publico um livro em nome solo, né, Rosane, é porque eu tive parceria com Rosane, com Paula, construindo e com os alunos, construindo esse percurso até aqui, né? Para a gente poder pensar essa psicanálise, né, que está atualizada ao tempo presente. Isso é, de novo, gente, extremamente lacaniano, extremamente psicanalítico, né? A gente pensar o nosso tempo. Não estou fazendo outra psicanálise, né? E aí não estou fazendo outra psicanálise, falei aqui da Rosane, da Paula, dos alunos, e agora com as outras autoras, né? Que eu estou descobrindo, né? Que é a Lélia, Neuza, Grada, Isildinha, que são fundamentais, ou Preciado, que são fundamentais para a gente pensar a psicanálise hoje, né? Uma psicanálise, então, que se sabe política e não evade ao debate, que isso é importante também, que eu aprendi com o Breno Holmes, na banca dele, eu fui da banca de seleção do professor substituto, né, e aprendi isso com ele, eu gosto de dizer com quem eu estou aprendendo as coisas, né, e ele falou uma frase que me capturou na prova dele, ele falou assim, a psicanálise tem evadido a essa questão. Eu falei, evadido? Olha que genialidade. Evadir é você se furtar de estar no lugar onde você deveria estar, né, não é fugir, não é esquivar, é evadir. A gente está discutindo sexualidade, a gente está discutindo formação, né, do aparelho psíquico, condição subjetiva. Então, a gente não pode mais evadir as estruturas de opressão, né, culturais, sócio-históricas, que forjam um campo simbólico a partir de onde um sujeito emerge, né? E isso por uma questão ética, para trazer, a Rosane falou da ética mais cedo, né? E também para poder fazer algo eficaz clinicamente, né? Porque se eu achar que a pessoa está paranoica, ao invés de ouvir a partir, né, que é um racismo, que ela realmente está sendo perseguida, eu não estou entendendo, né? A dificuldade de se sentir valorizado em relações amorosas para as pessoas LGBTQIA+. Preciso ouvir isso, né? Preciso letrar. Não vou explicar, claro que não, óbvio que não, né?
Eu preciso entender a violência de gênero que essas mulheres estão submetidas, né? Mas eu vou dizer isso a ela, porque isso não é psicanálise, né? Eu vou pontuar, eu vou abrir espaço para que essa pessoa possa produzir saber sobre o seu sofrimento, que está posto, formado, forjado a partir da cultura. E por isso inclui esses aspectos interseccionais. Faz sentido, gente, né? Então, para concluir de verdade, em 2016 eu fundo esse laboratório, que é um laboratório de pesquisa e extensão, que ficou com o nome grandão, mas que agora, depois de uma hora falando, eu entendi por quê, né? Porque ficou psicanálise, política, cultura e estudos de gênero, né? Tem que ser grande para a gente pensar que gênero é o cultural, que a psicanálise é a política, né? E a partir daí que eu tenho contribuído para a formação dos alunos aqui na UF Campus. Espero estar em breve, já que vocês me convidaram, né? Vou reafirmar o convite, também poder transmitir, enfim, né? Trocar com vocês na praxis psicanalítica também. É isso, gente. Rosane, obrigada aí, obrigada a vocês pelo tempo de escuta, e vamos conversar. Vamos. Olha só, Bárbara, eu estou sem câmera, até agora não entendi por que eu tentei já abrir, mas aquelas coisas, né? Mas, assim, eu acho que, primeiro, não poderia ter início melhor das atividades da Praxis que não fosse com essa aula, né? Assim, é uma aula magistral, né? Não tem como a gente falar isso diferente. E eu queria deixar registrado, assim, para mim, Bárbara, intelectual não é quem fica sentado no seu escritório escrevendo coisas maravilhosas. Para mim, intelectual é isso, é quem está na vida, é quem está traduzindo os conceitos mais difíceis e complicados, mas traduzindo para que todos consigam entender, como aconteceu aqui agora, porque a sua aula parece um cristal, de tão transparente, de tão clara. E, ao mesmo tempo, o intelectual é esse que, além de estar pensando os conceitos, ele está transmitindo, ele está na prática, ele está ouvindo, ele está engajado. Eu acho que isso, para mim, é a definição de intelectual. Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade, é impagável, né? É uma aula realmente... E eu gosto de falar que é aula, sabe? A gente podia falar que é uma palestra, que é um debate. É uma aula magistral, assim, pela sua clareza, pela sua humildade, pela sua simpatia, pela sua beleza, e aí eu estou falando não só beleza física, porque também mas essa beleza de entrega para aquilo que está sendo feito. Isso é lindo, isso é muito bonito. Realmente, o Jordão tem razão de ficar aplaudindo aí a cada 1 minuto, né, Jordão? Então, gente, está aberto. Denise pediu para falar. Vai, Denise. Gente, não, eu tinha que falar, só levantar eu ia bater palminha, mas levantei a mão, mas vou aproveitar, porque eu falo sempre, né? Não, eu também quero agradecer muito. Eu acho que Rosane não é nenhuma aula, é um curso. Tudo que ela falou aí, não, e chegou num determinado momento que ela falou assim: ah, bom, então agora eu vou começar. Eu falei, nossa, tudo isso foi aperitivo. Muito legal, uma delícia mesmo te ouvir. Eu já tinha te conhecido na jornada, né, Bárbara? E é um prazer enorme tê-la aqui, e essa possibilidade aí de você vir dar aula para a gente é maravilhosa. E, nossa, tudo que você falar, eu assim, ainda não li essas autoras que você falou, mas eu já entrei em contato com outras pessoas que estão estudando, né? E é isso mesmo, essa questão desse apagamento, né? Da gente conhecer essas autoras 30 anos depois. Eu lembro que logo no começo que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei lendo Frantz Fanon. E ele falava mais ou menos isso, né? Quer dizer, que os negros foram educados todos com a cultura branca. Então, né, que é uma coisa que apaga até o pensamento do negro, e aí vamos colocar também os gays e tudo mais, tudo que é diferente desse modelo hegemônico, né? E quero muito conhecer essas outras autoras, acho que a gente até falou na Praxis do ano passado, dessa possibilidade de estudar algumas dessas autoras, mas, assim, nossa, eu acho que essa sua fala de hoje é um curso, na verdade, já dá para você dar um curso com essa fala de hoje, e muito obrigada mesmo, um grande prazer, e não tenho mais o que dizer.
Olá, Rosane, tudo bem? Oi, querida. Bom, eu estou tendo agora acesso a realmente o que é psicanálise, porque a minha abordagem era TCC, e eu lia muito sobre a TCC, só que como eu comecei a ler algumas coisas, né, Rosane, e conversar com Rosane, e dentro de um projeto que a gente fez lá no Morro do Estado, eu agora optei pela psicanálise, entendeu? Comecei a ler, Bárbara, Política e Psicanálise, a tua tese. Como diz Rosane, eu estou degustando, porque realmente eu estou aprendendo muita coisa. Acabei de passar por um câncer de mama, entendeu? E eu comecei a escrever um artigo. Mama é simplesmente mama, o câncer de mama. Entendeu? E isso, a psicanálise e essa aula que você deu hoje, esse estudo, esse curso, como falaram, me abriu ainda mais a mente, entendeu? Porque enquanto você falava, eu fui ver né, o que é psicanálise. Tem como intenção de mergulhar na psique humana e estudar os fatores escondidos na mente inconsciente. Isso é muito profundo. Eu vou ter que ler ainda mais umas 10 vezes para assimilar tudo isso, né? Mas que eu coloquei o que é psicanálise e o que é acepção de pessoas. Quando você fala de sexualidade, de gênero, né? E quando você fala acepção, é que você escolhe alguém. E eu acho que o analista ele não pode escolher pessoas. Eu vi muito isso em sala de aula. A criança eu não atendo, o adolescente eu não atendo, o homossexual eu não atendo, o trans eu não atendo, entendeu? E para mim está sendo muito bom fazer esse curso, para eu crescer, inclusive, como pessoa. Obrigada, Rosane. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos. E é isso. Bárbara, você quer comentar? Aquela falando com a microfone fechado. Eu acho que é isso, né? Assim, isso você fala, né? Como é? Selma, né? Que fechou a janelinha, né? Eu lembrei da época da pandemia, como a gente ficava solitário, né? Dizia, gente, abre a janelinha para a gente conversar. É uma Abri a formação... janelinha. Obrigada. É uma formação de vida, né? Foi o que a Rosane fala, né? A psicanálise, ela convoca a gente a uma ética na vida, né? Então, quando o Rosane também fala isso do intelectual tá na vida, né? Não tem como a gente dissociar, né? A partir dessa perspectiva que eu vou fazer a clínica, que eu vou me formar analista, né? Que eu vou exercer minha maternidade, enfim, né? As outras funções da minha vida. Numa perspectiva, né? De entender que quando eu escuto alguém, eu estou sendo via de ação, isso dizia muito nas aulas de política pública, né? A gente está fazendo um direito, uma pessoa acessar um direito, né? Quando a gente atende alguém, né? Então, quando eu digo, eu não atendo trans, eu não atendo, eu estou cerceando esse direito, não atendo loucos, né? Não atendo, eu estou impedindo essa pessoa que tem um direito constitucional garantido, entende? Ainda que minha formação tenha sido na universidade privada, meu consultório seja, não importa, a lógica é pública, né? A lógica é do coletivo, né? A lógica é do direito. Então, acho que isso você traz, é muito importante, Selma, né? E a questão do adoecimento, né? Assim, e a psicanálise também traz isso para a gente, que a gente eu falo isso em sala de aula, é um ofício tão especial, né? Lógico que eu faço a defesa da psicanálise, né? Mas que está no sujeito e objeto o mesmo polo, né? Quando a gente está escutando alguém, a gente também está trabalhando, né? E aí eu preciso justamente trabalhar o que eu estou trabalhando para não embolar, para que essa clínica seja desse paciente, não a minha. Não existe neutralidade clínica, vamos combinar, não existe. Existe uma tentativa de não, e eu preciso trabalhar para que um lugar ou outro seja produzido. Que a gente tem a clínica dos afetos, que trabalha justamente pelo que me afeta, né? É uma proposta. A psicanálise trabalha com transferência, mas para eu estabelecer uma relação transferencial que não seja empática, eu preciso trabalhar, né?
Não tem como a gente deixar os nossos sintominhas de fora, pronto, agora eu estou atendendo só você. Não, a gente está ali, né, a presença do analista, né? Então, por isso também é uma exigência de trabalho, por isso que o Freud, de novo, olha como eu sou freudiana, né? Sou nada subversiva, né? Ou sou subversiva porque sou freudiana. Ele diz assim, a formação do analista requer atender pessoas, estudar e análise pessoal. Olha o trabalho, a análise terminável e interminável, ele diz isso, né? A psicanálise é longa, dá trabalho, porque exige que o analista trabalhe também. Então, a gente está sempre em trabalho, né? E se a gente está atento a isso, engajado é quem está atento, né? Ah, eu estou atento. Ah, professor, porque eu não debato política, eu não gosto de política, eu estou fora da política. Eu digo assim, não, meu amigo, você está reificando o discurso hegemônico, porque não existe, isso é Foucault, não existe fora da política. A gente é ser de fala, a gente é, para sair do Foucault e para o Lacan, a gente é, ele pega lá no Aristóteles, né? Somos seres políticos, aqueles que tomamos a palavra na polis, e pagamos o preço por enunciar uma verdade. Isso não é clínica psicanalítica, né? Quando a gente enuncia uma verdade sobre a gente e paga o preço por isso. Porque aí a gente tem que cara ganho secundário da doença, né? Enfim, aí está a transferência para dar a condução disso, né? E Denise falou de um autor fundamental, que eu não falei aqui, né? Que bom que você trouxe, que é o Fanon, né? Máscaras, peles negras e máscaras brancas, não é isso? Fundamental, fundamental. E alguém que teve, você vai ler o texto dele, né? Lá no preâmbulo está assim, ele foi impedido de publicar aquele texto como tese da sua conclusão, da graduação, eu acho, né? Depois a gente procura melhor. Mas ele é impedido de publicar aquele texto pela psiquiatria. Aí ele diz, tudo bem, fez um textinho e vai lá e publica depois, né? Por quê? Porque a formação, aí a gente fala com maior tranquilidade, tá? Estou no Foucault. A formação médica é elitista, a psiquiatria, né? A gente fala lá no Nascimento da Clínica, a crítica à psiquiatria, na História da Loucura. Muito tranquilamente a gente faz aqui, ó, a crítica ao discurso médico, que ele é, né, a partir do controle dos corpos, né? Tortura, né, das internações, a gente faz rapidinho, não faz? Que a formação médica é elitista, é branca, é eurocentrada, que os alunos entram, isso não é século XIX, XVIII, não, né, que os alunos entram na quadra do esporte lá do vôlei pelados, que o hino da FMC é um hino misógino, que faz apologia ao estupro. FMC é a Faculdade de Medicina de Campos. Tem uma banca de dissertação semana que vem sobre violência obstétrica, e eu estou trazendo esse argumento. A formação é misógina, a formação aponta para a violência. Aí a gente faz isso. Aí a gente tem que dizer, e a psicologia? E a psicanálise? Né? Opa, então porque se não tem o letramento, gente, eu estou reificando o discurso hegemônico, né? Então, a gente não pode, tem que ter muito cuidado de não revitimizar nossos pacientes na medida que a gente escuta eles e diz assim, não, esse negócio não é por isso, né? Faz sentido, gente, né? E aí, só para dar um exemplo, né, e passar a bola para vocês, e não precisa ser necessariamente mulheres atendendo mulheres, um caso clínico rapidinho. Uma paciente separou 12 vezes, né? Significa que ela voltou 13, né? E aí ela vai falar sobre essa experiência da violência que ela sofre por parte do marido e do filho. E aí ela vai relatando, eles dizem, né? Essa merda não tá pronta, a comida, né? E diversos outros xingamentos. E aí o aluno, homem, escuta e diz assim para ela, puxa, e aí ela tem o quê? Síncopes, ela desmaia, ela tem crise de ansiedade, né? E aí ela diz, isso me acontece, isso me acontece, isso me acontece. E aí em supervisão ele está desesperado, dizendo assim, é violência doméstica, como é que eu vou, né? Eu preciso dizer isso para ela. Calma, a gente vai pontuar. Porque se você diz isso para ela, você perde a possibilidade dela produzir uma verdade sobre isso. Você aborta a emancipação dessa mulher. Olha que interessante, que difícil a gente ficou ali, né? Como a gente faz as pontuações sem dizer para, né? Porque não é isso, gente, a elaboração é pelo paciente, né? Se a gente diz para ele, a gente tirou o trabalho clínico, né? A gente sabotou o nosso paciente, né?
Mas a gente não ficou surdo, a gente foi fazendo intervenções. E aí ele diz assim, de uma maneira muito perspicaz uma vez, porque aí a gente está lá em supervisão dizendo, pô, é só ela que cozinha, pô, eles humilham ela, pô, né, dominação do corpo, né, xingamento, violência psicológica, o cuidado é feminizado na nossa sociedade, a cuidadora é sempre mulher, a gente está com esse debate na supervisão. E aí, quando ele volta para atendê-la, aí eu brinquei, falei assim, calma, que não vai dar. Aí ela disse assim, eu vou no neurologista ver por que eu desmaio. Aí ele fica desesperado, desmaia porque tem 2 trastes em casa, né? E aí eu falo assim, calma, né, que não vai dar, o diagnóstico desse médico não vai dar patriarcado, né? Então vamos um pouquinho fazendo essa intervenção. E aí ela vem na semana seguinte e disse o seguinte, eu fui naquele médico, mas não adiantou. Não vai. Olha o que ela falou, gente. Por quê? Porque ele diz o seguinte, estou me enrolando. O estagiário falou, que curioso, né? É sempre na hora do almoço. Aquilo foi tipo. Ela é sempre na hora do almoço e todo mundo come lá em casa. E aí ela começou a refletir sobre aquilo. Aí, na semana seguinte, ela diz, eu fui no neurologista, mas aquele negócio não vai adiantar nada, vou usar nome fictício, que não vai dar Marcos Juliano, né? Aí ela nomeia, né, o marido e o filho. O resultado não vai dar Marcos Juliano. Opa, Marcos Juliano, então vamos discutir sobre isso, né? Vamos ouvir o que é Marcos Juliano, quais são as exigências. Então tá aqui, patriarcado, feminização do cuidado. Aí eu brinco com eles assim, tem que botar aqui o livro, né, para deixar a orelha livre para você ouvir o paciente, mas o letramento tem que estar aqui, né? Você tem que estar atento ao que você está ouvindo, né? Então, é esse o desafio, e eu tenho aprendido muito. Acho que comentei, né? Então, muito bom ter trazido o Fanon, né, também. Na ordem agora é o Bruno. Oi, gente, bom dia. Oi, Bárbara. Oi, você está aqui. Primeiro, eu queria usar esse espaço para agradecer a Bárbara publicamente, porque ela, enfim, é uma amiga, mas também foi uma pessoa muito importante para mim em 2022, assim. A gente iniciou falando de saúde mental e trazer a Bárbara, assim, com esse lugar que ela foi, mesmo longe, o meu ponto seguro, assim. E eu cheguei, Bárbara, eu não aguento mais. E aí a Bárbara falou, não, você aguenta, e a gente vai dar um jeito. Então, assim, falar que o trabalho de excelência da Bárbara vem de um acolhimento humanizado, que é político, e ele é muito maior, ele é eficaz, né? E eu sou impactado por esse trabalho por excelência, não só para excelência, mas por uma excelência muito maior, né? Então, eu queria agradecer a Bárbara e deixar isso público, o meu amor e admiração por ela. Sim. E um dos pontos que eu fiquei pensando, e eu acho que a Bárbara me ensinou isso, eu não vou trazer perguntas, mas as provocações que a fala me trouxe, assim, durante um percurso da minha vida, eu achei que era o doutorado, né, assim, e porque eu vim das ciências sociais, e a gente aprende que o fim das ciências sociais é no seu doutorado, no seu pós-doc, né, a gente aprende isso, que a graduação não basta, o mestrado não basta, nada não basta. E aí, em uma das voltas que eu tive, dos reencontros que eu tive na UF, eu reencontrei a Bárbara e a gente foi numa discussão no grupo de psicologia para falar sobre educação, que era o campo que eu também atuo como professor. E ela falou um ponto que se toma a fala dela hoje o tempo todo, que é o ser convocado. E que chega um ponto que esse colapso de 2022 foi justificado quando eu entendi que não era o doutorado, porque eu tinha sido convocado para fazer esse discurso em sala de aula com meus alunos da escola pública. E que não que o doutorado não chegue em algum momento, mas assim, qual é o que você está sendo convocado? Por que eu falo isso? Porque quando a psicanálise aparece e ela vai fazer essa junção clara, que já é presente, mas clara, com a política, é qual o posicionamento que nós vamos ser convocados. E, às vezes, não é no debate com o igual acadêmico. É quando eu tive que descer, e não descer numa hierarquia, mas enxergar que a base era fundamental discutir política. Quando meus alunos do ensino médio trabalham Grada Quilomba, quando os meus alunos do ensino médio vão ler literatura negra, vão debater sobre questões queer, quando eu me entendo como professor, e aí eu me legitimo nesse lugar, que eu vou questionar, sim, meus colegas de não ter um tratamento de gênero adequado.
Ah, Bruno, é doloroso? Extremamente. Na nossa conversa na UFCampus, eu falo da dor, porque é o lugar que eu trato o tempo todo nas minhas análises, por exemplo. Mas na luta, que é o lugar de viver, né, que é a escolha que eu fiz quando eu fui convocado, é o lugar de eu dar esperança àqueles que perderam. Por quê? Quando eu entro em sala de aula ontem, eu fui dar aula de geografia e eu falei sobre direitos humanos. E aí eu falei aquela pataquada do papel, e aí meu aluno negro levanta a mão e fala, mas professor, e no meu caso, que sou um homem negro e sou parado pela... Quando me veem como todos iguais? E aí eu falo, aqui aí mais uma vez eu sou convocado a fazer uma releitura, de rever um processo hierárquico, hegemônico, branco, classista, machista, enfim. Mas aí você é convocado pelo seu próprio aluno, que é a gente. Na educação, a gente aprende que os alunos são um temperamento no mundo, né? Então, eles são as pessoas que vão sentir antes de nós, porque eles estão fazendo ferver. E aí, quando eu fui convocado lá em 2016 como aluno, de me sentir incomodado que a universidade não dialogava comigo, e aí eu converso com a Bárbara e falo assim, não, além de abrir o debate de gênero, né, a gente conversa, o Gay Takahashi conversa com a Bárbara, debate de gênero, a gente tem que unir psicologia com ciências sociais, porque um não faz sem o outro. Então, assim, o que eu estou querendo trazer nessa reflexão e que a Bárbara me trouxe, né, e me traz assim, um lugar de felicidade, eu tenho que trabalhar isso ainda mais, eu tenho que voltar para a universidade para falar sobre isso, que é como a disputa teórica da narrativa que se construiu entre psicologia, ciências sociais, ciências políticas, antropologia, ela é uma narrativa hegemônica branca que perturba a capacidade política das margens de construir uma narrativa diferente. Quando a Grada Quilombo vai falar que a narrativa ela é fundamental para mudar a história, ela está trazendo para a gente o poder que nós, né, enquanto margens, somos poderosos e potentes para transformar a história. E que não é que nós não vamos sofrer, vamos. Mas abrir portas é fundamental. Enfim, é só isso, assim. Eu queria trazer. Te amo, Bárbara. Eu te amo e aprendo muito com você, Bruna. Essa admiração é totalmente recíproca, assim, né? É isso. E é interessante que a gente precisa entender... Fiquei nervosa no meu quadradinho. Precisa entender que a aula, né, é o que eu falo nas minhas aulas, né? A aula não é da professora Bárbara, a aula é nossa, né? Então o que o aluno fala, ele bota a questão, assim, o que a gente vai ler? Eu não gosto de preparar plano de aula, não sei que pergunta vai vir, né? Claro que eu organizo os textos, sei mais ou menos para onde eu vou, mas às vezes vem uma pergunta de um aluno que não tem nada a ver com o que eu planejei, aí eu vou dizer, não, isso não cabe porque o meu planejamento, não, a aula é encontro, a aula é nossa, né? E aí quando o Bruno fala isso também da sala de aula dele, né, isso, aula é encontro, né? Então eu digo assim, a gente está navegando, gente, né? Vamos ver. Análise é isso também, não é a metáfora que o Lacan faz? É quando eu falo essas coisas, eu digo assim, é Lacan que está dizendo que a análise é navegar na neblina, né? Que a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo. Ou o Freud fala que a análise é igual ao jogo de xadrez, a gente sabe como começa, sabe como termina, mas não sabe qual é o caminho. Então as nossas aulas, né, do professor Bruno e da professora Bárbara, tem esse estilo, né, da gente ir navegando conforme as marés vão acontecendo. E essa questão, Bruno, é isso, né? Não vou falar que é uma questão de doutorado falando, que eu acho que é a questão. Eu acho que agora que você delimita, e assim, o doutorado não tem que fazer na exigência, né? Na obrigação, no imperativo, senão a gente adoece. Com o nosso objeto de estudo, a gente tem que estabelecer uma relação de desejo, né? Que seja vida, como Rosane colocou, né? Então, se esse é o momento, se esse é o objeto que te produz vida, vou te dizer, a gente precisa de você dentro da academia, porque também é muito duro fazer esse embate ali, subverter, é isso, né? Quando eu encontro gente, digo assim, que bom que a gente está junto e vamos, né? Então, quanto mais professores subversivos eu encontro, mais forte eu fico também para fazer essa desconstrução na academia, porque a academia é cis, heteronômica, patriarcal colonial, ela é branca, ela é misógina, ela não quer nossos corpos ali, né? Então, a gente faz ciência à revelia, a gente faz ciência resistindo, né? A gente produz o que a gente produz resistindo, ainda que eu discuta matemática, enquanto mulher, eu estou fazendo na resistência, porque o meu corpo não é bem-vindo na universidade, porque é um
um lugar onde o patriarcado também faz morada. O patriarcado faz morada em muitos lugares, na universidade também, a gente precisa combater. Bem, isso é uma questão, né? Também tem eu pensei no outro livro que não, mas aí depois eu vou falar dele, né? Mas eu queria pegar o seu tema. Você falou uma coisa que é impressionante, que é importantíssima. A fragmentação que a lógica ocidental estabelece, produz e a metodologia, né? Na validação e construção do conhecimento, mortifica a possibilidade de organização dos corpos à margem. Ponto, Bruno, isso é um super tema para o doutorado, né? Assim, o quanto a gente precisa, então, interseccionar como estratégia política de sobrevivência. Pensar psicanálise e ciência, e antropologia, que o Oriente faz muito bem, né? O indiano, o matemático indiano, quando ele vai resolver um problema de matemática, primeiro ele medita, né? Ele precisa de uma sese espiritual, porque isso não está desconectado. E o pensamento, aí estou lá em epistemologia, né? Ocidental, se funda no veto cartesiano, que a psicanálise critica, mente e corpo, pulsão, é a fronteira entre o somático e o psíquico, né? Então, a psicanálise também está interessada nesse debate, né? Então, quando você faz a crítica aos escaninhos do conhecimento, isso eu ouvi da Clara Rebel, colega também nossa, né, Rosana da Estácio, gostei muito. O Ocidente faz uma produção de escaninhos, o escaninho do conhecimento. Isso é um fato psi ou é um fato jurídico, né? Isso é o que a Isildinha está dizendo aqui. Ela fala assim, é um fato antropológico? Mas é sobretudo um fato psíquico, né? A Lélia Gonzalez também escreve na Interseção. Ela diz, é antropológico porque é psíquico, né? Humildemente, eu e Rosane também fazemos nesse livro. É político porque é clínico, e é clínico porque é político, né? Não está indissociado. Então, só para voltar para o tema que você avança, que isso é estratégia de dominação também. Aí dá para falar sobre a reforma do ensino médio, né? Aí dá para falar sobre diversas outras questões que impede que o adolescente, o jovem, tenha uma concepção complexa sobre a situação que ele vive, porque está segmentado em conhecimentos. Maravilhoso isso, Bruno, maravilhoso. É isso, depois a gente conversa, aqui vai acariciar, depois a gente conversa. Mas eu acho que é importante, e a gente precisa muito dessa... Mas é isso, o doutorado tem que ser pulsão de vida, né? Tem que ser... É claro que a pulsão de morte está sempre ali, sempre, né? Mas, assim, tem que ser algo que, como Rosane falou, né? O intelectual que está na vida, construindo vida, né? Pulsando. E eu acho que isso te move. Isso te convoca e te comove, né? Então, acho que isso é bacana. Muito bom te ouvir. Agora tem o Ivan da fila. Oi, bom dia, gente. Primeiro agradecer, Bárbara, por poder te ouvir, por você topar estar aqui nesse espaço, dividindo, né, todo esse conhecimento com tanta generosidade com a gente, provocando, fazendo essas reflexões. Eu fiquei pensando algumas coisas que eu queria trazer para a gente, para você, na verdade, assim, que, vamos lá, para não enrolar. Quando você diz que você escolhe debater, por exemplo, questões de gênero, política e psicanálise, você diz sobre esses diversos discursos, a forma como eles se afirmam ou não, e aí o Bruno trouxe isso também, né, dessa segmentação dos campos de conhecimento como construções discursivas que caiam na disputa discursiva, né? O poder mesmo, né? No campo do discurso como um campo de disputa de poder, né? E você traz isso na sua narrativa, na sua argumentação. E isso atravessado pela psicanálise. Quando você diz que é um campo discursivo de disputas de poder e as coisas não são por acaso, você diz que, por exemplo, as coisas caminham, então, na psicanálise de um certo modo,
operando de uma certa lógica e que isso não é por acaso. E que, inclusive, existe uma força repressiva que constitui aí a manutenção dessa dinâmica. Né? E que, por exemplo, não vai discutir gênero, vai patologizar a diversidade, né? Vai fazer a produção aí da patologização das experiências transgêneras, transexuais. A gente tem, por exemplo, correntes que defendem algumas coisas, por exemplo, que eu vi, a discussão dessas temáticas dentro do campo da psicanálise são questões identitárias. E aí, usando o discurso do identitarismo como uma forma de invalidar o debate, postulando que, por exemplo, se isso é identitário, a gente seria da ordem do imaginário, da sintoma do sujeito, e um sintoma a gente não faz par, né? O sintoma a gente fura. E que um dos objetivos de uma análise seria a queda do imaginário, como postula Lacan. Então, isso que se constitui como um discurso identitário da ordem do imaginário seria da ordem do sintoma, e aí isso a gente não coaduna, a gente fura, a gente constrói, podemos dizer assim, como forma de argumentar a invalidação desse debate, né? Por exemplo, isso como um discurso e que se valida dos conceitos da psicanálise, né? Quando você diz que existe um motivo de as coisas estarem desse jeito e tem quem defenda esses pontos de vista, parece que a gente está falando do campo político, do campo social, mas eu fiquei pensando que isso é a psicanálise. A psicanálise é desse jeito, funciona desse jeito. E produz repressões e contra-argumentos que mantêm essas violências, como você falou, porque se esse discurso não se desconstrói, ele só serve para manutenção de violências e opressões. Seria, então, do interesse da psicanálise que, como um campo de saber, também se manter, por exemplo, como um discurso hegemônico? Porque a gente fala, por exemplo, a sociologia disputa gênero e sexualidade, a filosofia, a política pública, e a psicanálise? Ela é uma desentendida. Ela é simplesmente a bonitinha que ficou ali sem entender o que estava acontecendo. Ou não, a psicanálise sempre entendeu o que estava acontecendo, só que isso era interessante para a psicanálise. Não sei se eu consegui chegar num lugar. Chegou um lugar maravilhoso, provocativo. Eu acho que... Não, você bota muitas questões. É isso. A psicanálise não dá para bancar sonsa, né? Assim, você está no rolê, né? Você está no campo da sexualidade, né? Então, você tem que tomar lugar nisso. Perfeito, Ivan. Várias coisinhas que eu pensei a partir do que você falou. Primeiro, assim como não existe a psicologia, também não existe a psicanálise, né? E aí eu não estou falando só das vertentes, né? Escola inglesa, escola francesa, estou falando também o dissenso que existe dentro da psicanálise, a disputa que existe dentro da psicanálise, né? Assim, um autor muito importante na psicanálise, pouco lido, é o Reich, por exemplo, que debate, né, essa articulação de psicanálise, política, fascismo e corpo, porque o que o Bruno também falou, eu acho que é complementar, o corpo também é sede de resistência, né? Então, o corpo LGBT, ou o corpo feminino, né, ele também, ao entrar nos espaços, se recusando a seguir a norma, ele também faz política, né? Isso está no último livro da Silvia Federici, né? Também fica como indicação, que é maravilhoso. Mas, enfim, só porque eu lembrei disso, né? Então, a psicanálise, porque lembrei do Reich. Então, também dentro da psicanálise existe uma disputa, existe um dissenso. Então, é um balaio de gatos, o Lacan escreve isso no Seminário 11, né? Um balaio.
balaio não, balaustre, balaio foi a outra que falou comigo, ele diz que é um balaustre que tem várias correntes e várias éticas, posicionamentos éticos, melhor dizendo, né? A ética da psicanálise só tem uma, mas a gente tem vários posicionamentos éticos. Aí você diz algo muito importante, a quem interessa esse discurso hegemônico que descredibiliza o debate, nem debate, isso é identitarismo. Aí, no dia que a gente chamou Lucas Trindade para dar uma aula, né, para o meu curso em campus, eu aprendi com um aluno maravilhoso, o Luiz, que eu chamo de Rafael, mas é Luiz, que é um aluno negro, e que disse assim, eu acho, e aí eu aprendi, e vou repetir, vou dar referência, eu acho que esse argumento de identitarismo é porque eles não podem chamar a gente mais de preto, né, não podem ser mais racistas explicitamente. Olha que construção legal que ele produziu ali. Na impossibilidade de me fazer uma injúria, né, cometer um crime de racismo, de ser racista comigo, ele me chama de identitarista. Eu falei, gente, que fabuloso isso. Já que não pode dizer que isso é coisa de mulherzinha, vai dizer, Bárbara, isso você está dizendo que o feminismo é pauta identitária. Né? Bem, isso é uma questão que eu acho que já está na sua fala, né? Você traz isso, que de desmerecer, descredibilizar o debate. Nem conversa, né? Pum, um muro se coloca. Esse é o ponto. Agora, olha que legal que você está dizendo, é o que eu falei assim, a psicanálise é um sistema, pode ser lido de maneira conservadora ou pode ser lido de maneira progressista, eu estou desse lado. Então, a gente pode pegar esses elementos da psicanálise, pensar identidade, sintoma, né, que a gente precisa produzir, mas isso não nos furta ao letramento. Eu não vou dizer para o paciente, isso, você tem razão. Eu vou perguntar, e como é que é ser um homem preto no Brasil? Para você. Porque ainda que o discurso do outro, ou o discurso sobre a feminilidade, como diz Maria Rita Kell, burguesa, seja né, o discurso racista no Brasil seja é uma cadeia, a maneira que cada um vai responder a isso é singular, é intransferível, e a gente vai ter que interrogar, como a gente faz com qualquer outra qualidade de sintoma. Então, por que a gente se furtaria a fazer? Na perspectiva de identitarismo. Não é isso, né? Percebe? Mas isso é porque você é mulher. Sim, mas eu preciso dizer o que é a minha experiência de ser mulher. E quando eu vou fazer isso, eu vou falar do lugar que eu tomei na cadeia simbólica, né? E ao me deparar com isso, eu vou elaborando e construindo um outro destino. Percebe? Não existe... Aí, um outro argumento. Não existe a desalienação completa do discurso do outro. Assim como não existe o fim da análise, pronto, e acabou, né? Lá na análise terminável e interminável, de novo, esse Freud vai questionar isso. Podemos dizer que alguém já foi analisado o suficiente ao ponto de ter o cérebro tão fortalecido, né? Ou a gente poderia colocar essa pergunta a partir do escopo lacaniano. Posso dizer que o paciente está completamente desalienado ao discurso do outro? Não. Aí, os ideais, eles podem ser furados, mas eles não caem, né? Quer dizer, eles caem, mas eles não são aniquilados, né? Eles passam a ter outra funcionalidade na nossa vida. Faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, é identitarismo. Não, a gente vai furar o que a pessoa está trazendo. Isso é porque eu sou mulher. Porque os homens, né? Me diz. Olha o furo aí. Me diz como é. Me diz sobre a sua experiência de ser uma mulher negra que entra na loja de departamento e é perseguida pelo segurança. Me diz, né? E é isso que às vezes fica em choque, né? Quando lá na supervisão, né? Muitas vezes esse lugar da identificação atrapalha eu interrogar ela na singularidade dela, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Essa aluna trans atendendo outra paciente trans, e aí essa paciente traz a euforia de vestir as roupas da mãe. E aí a minha aluna ficou muito tocada, assim, eu vivi isso também, né? Eu sei do que ela está falando, eu sei dessa experiência de buscar emprego e ser rejeitada, né? E aí todo o nosso trabalho foi, é óbvio que você tem esse lugar de fala, é óbvio que você tem legitimidade no que você está dizendo, mas a gente precisa perguntar como é que foi para ela, né? E isso foi lindo, a gente foi trabalhando, né? Porque, de certa maneira, também foi uma travessia da própria aluna a essas questões, né? Então, às vezes, isso se mistura. Então, às vezes, o fato de ser uma mulher negra atendendo uma mulher negra facilita a transferência, facilita a enunciação, como eu falei agora há pouco, a gente não fala qualquer coisa para qualquer pessoa, mas, às vezes, também favorece a contra-transferência. E tudo bem, a gente lida com isso na psicanálise, independente da questão, né? Então, só para ser um pouco mais objetiva, né?
o identitarismo ele não pode ser usado como álibi da gente evadir a questão, né? Então, eu acho que, assim, ao mesmo tempo, essa questão tem que estar posta, né? Que o conceito mulher comporta uma multiplicidade, né? O conceito mulher negra comporta uma multiplicidade, senão também é racista, né? De a gente dizer, a mulher negra, que entidade é essa? Existem mulheres negras com experiências específicas, né? Pessoais, caso a caso, e que a gente vai precisar interrogar, né? Eu não sou um negro, né? Justamente esse o embate que se faz, né? Nesse texto, né? Dessa categoria, né? Então, é dizer que a identidade ela é muito importante, mas ela comporta multiplicidade, e a gente vai questionar como qualquer outra categoria na análise, né? Me parece que serve mais, Ivan, para a gente evadir o debate do que para a gente colocar a questão. Só mais uma questão sobre a sua questão, me lembrou o texto do Preciado, né? Que ele vai dizer que não existe liberdade. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei lá da minha monografia, né? Qual é o espaço para a liberdade, se a gente é determinado simbolicamente? Ele vai dizer que a gente vive em jaulas, né? Ele diz assim, eu não era uma mulher livre, uma menina livre na Espanha, eu não fui uma mulher lésbica livre em Nova York, e eu não sou um homem livre, né? Um homem trans livre. Mas essa jaula eu ajudei a forjar, porque a partir do engrossamento da minha voz eu fui ouvido, né? Então, olha que interessante que ele está trazendo para a gente pensar a psicanálise. A gente não consegue se desalienar do discurso do outro, mas se eu fiz parte da construção de um discurso sobre mim, me apropriando da pauta identitária, eu estou mais autônoma nesse sentido. Faz sentido? Para concluir mesmo, qual é o processo da análise? É produzir a autodeterminação. Aquilo que estava heterodeterminado pelo outro passa a ter um peso menor a partir da autonomeação que eu faço, a partir da elaboração, recordação, né? Então, é o processo de autonomia. Nesse sentido, Neuza Santos é maravilhosa ao dizer para a gente que o movimento, né, de luta, né, contra o racismo no movimento, ele coaduna com o movimento de análise. Olha que interessante também, porque me dá possibilidade de ressignificar o que é ser mulher negra para as mulheres negras, o que é ser um homem negro para os homens negros, né? Faz sentido? Sim, né? Eu acho que eu só pensei a partir do que você disse, né? Não respondi nada, mas você já falei do início que eu não ia responder nada, a gente ia conversar sobre o... Mas essa dica do Luiz me pegou, assim, né? Ele dizia assim, porque ele não pode mais me chamar de maneira racista, ele me chama de identitário. E aí, cessa o debate. Achei bacana isso, né? E que o movimento LGBT ajuda a gente também a pensar essa coisa, né? Quando eu digo assim, viado, aí ele diz muito, muito. Aí o algoz fica sem aquilo que vai produzir né, o mal, o dano, a violência. O que o movimento faz? Disputa significado desse significante. Olha que aspecto político. O que a gente faz na análise com os nossos pacientes? Não é produzir deslizamentos de sentido? Já que o significante não contém em si a sua significação, a gente está produzindo significado, né? Em prol de um lugar preciado, né? Quase que eu deixei a gente na angústia. Ele diz assim, não tem liberdade, mas tem saída. E a gente precisa construir a saída. Não é fabuloso esse texto? Agora tem a Jaqueline, mas só para avisar que a gente está fechando as inscrições para falar, né? Então, a Jaqueline vai falar e depois eu falo e vou ler também o que o Jordão trouxe no chat. Eu tenho chat. Bom dia, Bárbara, obrigada pela sua transmissão, muita provocação, né, e estímulo a retornos do que você está falando. Você falando sobre a liberdade que o Paul Beatriz Preciado fala, né, que não existe, eu me lembrei do René Magritte, daquela tela do René Magritte, que a pessoa está dentro de uma jaula com a porta aberta. Adoro o René Magritte, né? A arte de René Magritte dialoga muito com a psicanálise. E, assim, diante do horário, eu pensei em fazer muitos comentários,
mas não farei, porque, né, temos o tempo que nos contorna, mas gostaria, antes de falar sobre o patriarcado, que é o meu comentário, eu gostaria de fazer um comentário sobre a paciente, que eu acho que você ou algum dos seus supervisionandos atendeu, e que ela vai para a neurologia e o médico diz, não é nada. Eu penso que ela deu sorte, porque eu mesma atendi muitas vezes pacientes que trazem uma queixa de tremor, um tremor interno, um tremor, e aí vai para o neurologista que diz é um tremor essencial. Tem um diagnóstico na neurologia que chamam de tremor essencial e fazem o quê? Medicalizam o sistema nervoso central daquela paciente, que volta dizendo, eu já sei o que eu tenho, tremor essencial. Que na minha compreensão, como psicanalista, entendo que a pessoa vai ficando tão anulada diante dessa opressão do patriarcado, que o próprio corpo, que é muito inteligente, vira o objeto da pulsão. E aí começa exatamente a fazer esse tremor. Não sei se você acolhe isso, que é um tremor essencial, que é uma coisa dentro que elas falam. Eu mesma nunca atendi um homem que tenha trazido tremor essencial. E aí, a minha provocação, diante de tantas provocações que você trouxe, é sobre o patriarcado e essa, que eu não sei se é exatamente um novo paradigma ou um corte epistemológico, disso que você mesmo fez a separação, que é um grupo de psicanalistas que dizem não existe gênero, e um outro, que você até falou, eu ironizo, bem ironizado mesmo, e um outro que diz, vamos ouvir sim as pessoas, como Paul Beatriz Preciado, e fala que eu te escuto, porque eu estou aqui exatamente para isso. Mas aí eu fico pensando se esse grupo de analistas que chegam escutando, e escutando o falante, se ele não abre espaço para que possamos falar mais do patriarcado, como a professora Mary Del Priore fala, que nós temos 3 patriarcados e não falamos devido a eu não entendo como recalque, eu entendo que é reprimido essa questão de dizer que não existe gênero. Eu entendo que está reprimido isso. Ou seja, está tão reprimido que está ali podendo ser falado. Né? Se tivesse recalcado, que eu acredito que foi o que houve antes, né? Estava sempre voltando pelo retorno do recalcado, que era muito sintoma, muitas cirurgias, talvez. O professor Marco Antônio Coutinho Jorge, no meu entendimento, se equivocou muito, inclusive sempre colocando como psicótico esse sujeito, e me parece que é um equívoco que ele há de se retificar no futuro, porque tem inteligência para isso. Então, eu te pergunto se esse novo, eu penso que é um corte epistemológico que acontece, como o excomungado, né? Porque antes do Lacan ser mandado embora, ele faz a carta, né? E diz, olha, eu estou saindo, sei que vocês vão me tirar, estou saindo, né? Se a gente também já não está fazendo isso, e com as armas de Jorge, a gente encarar 3 patriarcados, que é o indígena, o africano e o europeu. Que a gente não se depara, é isso que a professora Mary Del Priore traz, né, num dos livros dela, que a gente não se depara apenas com o patriarcado europeu, oprimindo todos os nossos corpos, independente de ser de mulher, todos os corpos que se colocam a pensar alguma coisa que não seja essa opressão masculina tóxica. Não sei se você acolhe isso. Obrigada. Você fez provocações maravilhosas. Um grande abraço. Eu agradeço muito, né, essa fala. Eu acho que isso a gente precisa, né, investigar. E a Natália colocou aqui uma fala do Paul Preciado, acho que eu nem vou comentar, quer dizer, que vou comentar, mas eu queria comentar com o Paul Preciado, que eu acho que você bota a questão que ele apresenta lá no final do texto dele, né, que é a questão dessa cisão. É um corte epistemológico, né, porque nesse texto ele diz assim, gente, imagina, porque qual foi a situação? Vocês sabem, né, mas só para a gente lembrar, vamos lembrar que situação foi essa. Ele é convidado, e aí uma coisa também que eu aprendi com o coletivo Trans de Goitacá, falei do Goitacá, eu falo do Trans de Goitacá, que a gente deve tomar muito cuidado para não falar um nome morto, né? Então, se é Paul, não vamos trazer à tona o nome feminino, né? Então, isso também é uma coisa que eu não sabia, aprendi, e isso é importante, né? O que ele está dizendo? Ele é convocado a um seminário lá na França para falar sobre feminilidade. Olha que violência, né? E aí
ele subverte, né? Esse texto é muito importante. Ele pega, então, o Kafka, né? E vai pensar a questão do Pedro Vermelho, né? Que é o macaco que aprende a falar português, aprende a falar a língua humana, né? Para poder se expressar e domina isso, né? Então, ele se coloca desse lugar, né? Mas que ele está ali sobre domínio, né? E aí as pessoas não deixam ele falar, terminar de falar, porque ele fala o seguinte, que é o que você está colocando, Jaqueline, muito acolho, e acho que você é muito preciso e pontual na sua análise, né? Que é o seguinte, a epistemologia, que a psicanálise está centrada, ruiu Segunda Guerra Mundial. O que vocês vão fazer com isso? Né? Que tem a ver com binarismo, né? Que tem a ver com toda a questão do patriarcado, né? Porque é isso é interessante, né? Então, quando as pessoas à margem, né? Os corpos emergentes, aprendi isso também outro dia, né? Não apenas dissidentes, mas emergentes, se colocam, né? Eles estão reivindicando politicamente, eles estão fazendo um enfrentamento direto na estrutura cis heteropatriarcal e que liberta todos, inclusive os homens, né? Não vou passar pano, porque eu não sou louca para passar pano para homem, né? Mas que tem as suas masculinidades cerceadas por essa lógica binária, né? Que coíbe outras formas de masculinidade que possam sentir, dançar, se emocionar, amar. Os homens deixam, porque para ser amar você tem que estar frágil. E quando eu percebo que eu estou amando alguém, eu caio fora, porque o meu compromisso com o patriarcado é muito mais intenso com que essa experiência que eu estou vivendo aqui. Não posso sustentar, uma impossibilidade. Não vou passar pano, mas a gente tem que entender que a luta, né, e isso vários militantes, né, aguerridos dizem isso, olha como a gente precisa, a linguagem, né, ela é importante a gente modificar. Essa luta não é pela nossa comunidade, né? É uma emancipação geral, assim como o feminismo também é. Por isso tem que estar interseccionado. Então, acho que você é muito precisa na sua colocação, que não passa despercebida, apreciado, que diz assim, psicanálise ruiu pós-Segunda Guerra Mundial. O que você vai fazer? Né? E aí, Natália botou um pedaço do texto aqui no chat, né? Assim, analistas, e vocês? Já fizeram a transição? Olha que pergunta fabulosa. Por que ninguém deixou ele falar, né? E depois ele publica. Por isso, não estou justificando violência, a culpa é da vítima, olha só, né? Mas deixa ele falar, para de falar, é um nazista, enfim, desse tipo, foi impedido, foi interrompido, né? E depois o que se teve foram fragmentos, né? Das pessoas conseguiram anotar, e depois ele publica isso, né? E a versão que eu uso em sala é uma versão que uma mulher trans, né? Uma travesti, faz a tradução, né? A Sara também gosta de falar sobre isso, né? Que as pessoas trans também são intelectuais, também produzem conhecimento, também estão em todas as esferas, né? Embora sejam alijados e empurrados à margem, né? Como é que ele termina esse texto? É como eu gosto de terminar a disciplina, né? Que ele diz o seguinte, ó, a psicanálise se depara com uma escolha histórica sem precedentes, que é o que você falou, Jaqueline, ou continua a trabalhar com a velha epistemologia da diferença sexual e legitima, de fato, o regime patriarco-colonial que a sustenta, tornando-se, assim, responsável pela violência que produz, né? Foi o que eu vou falando, não dá mais para ser a sonsa. Estou só ouvindo. Não, você está ouvindo a partir dessa perspectiva, você está produzindo violência, né? Ou, essa é uma chance, né? Essa é uma possibilidade, ou se abre a um processo de crítica política de seus discursos e práticas, que é a questão que o Bruno coloca. Ao contrário do que, né? Então, assim, ou a gente repensa a maneira da gente fazer essa produção de conhecimento, que aí vai ter que incluir gênero, vai ter que incluir história, vai ter que incluir geografia, vai ter que incluir, né, Milton Santos, vai ter que incluir tudo, a complexidade, né? Né? Ou se remodela, que é o que ele está falando, ou você repete, ou você remodela, né? E aí eu não estou falando de reforma, né? Porque aí reforma é coisa do capitalismo humanizado, não existe, né? Está falando de revolução, já que vocês já entenderam aqui de onde eu estou dizendo, né? De revolução, né? De desconstrução, de subversão real, né? Aí olha que legal que ele continua, né? Ao contrário do que os mais conservadores podem imaginar, aqueles que temem que uma psicanálise desprovida da epistemologia da diferença sexual seja desfigurada, aí você já citou alguns, eu também citei outros, né? Eu lhe digo que somente essa transformação pode fazer com que a psicanálise sobreviva, entende? Até a psicanálise precisa disso, né? Aí ele diz assim, psicanalistas para a transição epistêmica, juntem-se a nós, vamos criar uma saída juntos.
Não é maravilhoso isso? Eu fico arrepiada sempre quando eu leio isso, né? E encerro assim meu curso, eu gosto de fazer um teatro lá dizendo, vamos construir essa psicanálise, né? Assim, vamos pensar, vamos produzir, né? A gente já tem aí, de novo, né? Um caminho pavimentado por essas intelectuais mulheres, né? Negras brasileiras. A gente tem o Fanon, né, como foi lembrado aqui, a gente tem Grada Quilomba, que não é brasileira, né? A gente tem Pô Preciado, a gente tem hoje, né? Aí para citar colegas, né? Eu falei do Lucas Trindade, que está defendendo o doutorado agora com o tema, a gente tem a Flávia Bonfim, né, que agora é professora da UF também, que tem o livro maravilhoso, né, também divulgando, pena que não está aqui na mão, Tornar-se Homem, ela vai pensar a questão da masculinidade na psicanálise, né? A gente tem o Gilson, né, lá na UFMG, que dispensa apresentações, a gente tem o Vinícius, enfim, a gente tem uma parte de intelectuais, né, psicanalistas engajados, que aí para trazer a minha contribuição conceitual, interessados em construir essa transição, né, para pegar aqui o chamado, a convocação, né, Bruno? De novo, estamos convocados, né, pelo Preciado na manhã de hoje, a pensar uma outra psicanálise, que não é outra, falei besteira, é a mesma, porque política é subversiva e por isso é psicanálise. Não é sair, né, Jaqueline, do escopo teórico da psicanálise, é o encontro delas, né, assim, é buscar ali o que sustenta a psicanálise. E aí, como o Ivan coloca, a gente não pode mais se furtar isso, né? Seja o álibi que for, a gente precisa se colocar aí no front. E que bom que a gente está junto, né? Eu me sinto... Acho que acabaram as perguntas, Lucas, então eu vou falar meio que uma fala, né, de agradecimento, que eu saio de hoje muito mais fortalecida para o semestre que se abre agora. Já quero amanhã dar aula, né? A UF só volta em março, porque estou nutrida, né, dessa troca, da leitura que a gente fez junto, e me coloco sempre à disposição aí para estar com vocês debatendo. Botei no chat fazer o merchan, né, também, botei que a gente escreve, a gente edita, Rosane, a gente vende, né, o Brasil hoje joga em todas as pontas. Está aqui no chat, né, eu botei o Pix, o valor e o meu e-mail. Aí, se vocês quiserem o livro, só me mandar o comprovante do Pix pelo e-mail com o endereço de vocês. Aí, essa semana, que eu ainda estou de férias, mando para vocês. Chega aí e vou super querer saber depois da leitura, né? Para a gente poder conversar depois. É isso. Muito obrigada, Bárbara, assim, sem palavras, né? Acho que pelas perguntas, pelo debate, a gente já viu a importância que tem quando você traz essa discussão de uma maneira tão potente, tão verdadeira e tão sincera e tão afetiva, porque no final das contas a gente está falando de afeto mesmo, né? De construção de laços, de construção de portos seguros, que é onde a gente possa se reconectar com aquilo que, de fato, é fundamental para a gente. Então, Bárbara, muito obrigada, foi realmente maravilhoso. Obrigada, pessoal, que ficou do início até o final aqui com a gente. Algumas pessoas tiveram que sair, mas acho que a maioria pôde ficar até o final, porque realmente hoje foi um dia marcante na história da Praxis, né, Lucas? A gente precisa guardar esse dia, porque esse dia foi realmente sensacional. Então, obrigada a todos. Vamos tirar a foto antes de encerrar, por favor. Vamos, eu que agradeço. Né? Abrir a câmera. Para a fotinha, né? Abre a janelinha para a fotinha. Acho que quase todos conseguem, né? Eu vou avisar quando eu tirar, tá? Ah, tá, já estava fazendo um sorriso. Vamos lá. Deixa eu ver, tá todo mundo pronto. Oi, gente. Muito obrigado. Beijo, gente. Vamos comprar o livro da Bárbara. Isso, beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Foi maravilhoso, obrigada.